Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan, Jovens Pensadores. E hoje nós temos muita honra de trazer novamente no nosso Jovens Pensadores um jovem pensador. Um menino que já esteve aí lançando o seu primeiro livro Histórias da Pátria Paulista. E hoje ele vem com a continuação, Mais Histórias da Pátria Paulista. É o escritor, jornalista e arquiteto Thales Veiga. Boa tarde, meu amigo querido. Boa tarde, Rosilma. Muito obrigado pelo convite. Terceira vez aqui no programa já, muito feliz como sempre. Então, eu queria, Thales, que você contasse um pouquinho, né? Porque algumas pessoas podem não ter assistido o primeiro programa que você esteve falando do seu primeiro livro. E eu quero que você conte rapidamente como é que foi a criação do primeiro livro, o sucesso que foi. Eu estive no lançamento ali na Pinacoteca e agora a ideia da continuação das histórias, um aprofundamento, como eu percebi, do lançamento que foi feito aqui com o prestígio da maior autoridade da cidade, que foi o prefeito. Queria que você contasse um pouco sobre tudo isso. Eu escrevo para a internet sobre história e cultura de São Paulo há mais de 10 anos. Faço parte da página Orgulho de Ser Paulista e, fazendo parte disso, a gente percebe que a população tem uma carência muito grande por descobrir a sua própria cultura, a sua própria história. E sempre que escrevemos textos maiores sobre a história de São Paulo, sempre teve uma repercussão muito boa. E foi a partir disso que um colega, em certo momento, me sugeriu de juntar alguns textos e formar um livro com os melhores que a gente já tinha publicado. E surgiu daí a ideia do primeiro livro. Acontece que durante a montagem do livro, a partir do momento em que fui colocando as histórias em ordem cronológica, surgiu a necessidade de novos capítulos, novas histórias, e aí ficou praticamente um texto inédito, né? E nesse primeiro livro, Histórias da Pátria Paulista, que lancei em 2019 na Pinacoteca aqui de Santos, conto os principais episódios que formaram o estado de São Paulo, tanto a sua história quanto a sua cultura. O que é a cultura paulista? Porque as pessoas têm essa demanda, né, por conhecer a própria cultura. Às vezes elas não se identificam com a própria cultura. E depois desse livro, vários outros episódios acabaram ficando de fora, mas não por isso deixavam de ser interessantes. E daí surgiu a ideia do novo livro, Mais Histórias da Pátria Paulista, que traz mais capítulos de relevância para a gente compreender o que é ser paulista, né? O que é o estado de São Paulo. Eu acho muito importante a sua preocupação em trazer, como você disse, sentiu necessidade de trazer textos para que as pessoas pudessem ler, e elas sentiam realmente a necessidade disso. Queria que você explicasse um pouco para mim e para nós todos, os jovens pensadores que acompanham o nosso programa, por que é tão importante nós conhecermos a nossa história. Porque tem gente que, história é chato, passado, não sei mais o quê. O povo que conhece a sua história, ele tende a ser mais livre, mais independente e mais dono do seu destino, ou não tem nada a ver? O que você acha de tudo isso? Bom, eu falei sobre isso, inclusive, no lançamento que fiz na prefeitura, como você mencionou, no último dia 5, com a presença do prefeito. Aliás, aproveitando a oportunidade para agradecê-lo, Rogério Santos, muito obrigado por todo o apoio. E falei a respeito disso. Quando não conhecemos a nossa história, nós temos apenas a nossa história pessoal dentro de si, é o que carregamos, né? Agora, quando entendemos que fazemos parte de um todo, de uma mesma cultura, entendemos também que compartilhamos essa cultura com o estranho que passa do outro lado da rua, com as pessoas que trabalham ao nosso redor ou que estudam na mesma sala. Então, passamos a nos ver em uma comunidade e, a partir disso, nos esforçamos cada vez mais para a construção de um lugar melhor. E uma outra coisa também que eu penso, não sei se você também chegou a essa conclusão, é de que quando você o autoconhecimento, né, como a gente sempre vê
que é importante nós termos esse autoconhecimento. Eu vou fazer um rápido intervalo agora e no segundo bloco o Tales vai nos explicar qual é que tem o nosso comportamento como coletivo e o que a história influencia nisso, não só o conhecimento individual. Voltamos já já. Voltamos e agora eu vou refazer a pergunta, Tales, que é o seguinte: hoje se divulga muito que o autoconhecimento é importante para você se entender e até se reprogramar, se reinventar e entender melhor o outro, enfim. A gente levando isso para o coletivo, né? É importante o povo se autoconhecer, como você disse, fazer parte de um todo, de uma comunidade que pensa igual, que pensa parecido, que reage parecido, até para entender o outro. E o papel da história em relação a isso, qual é o papel da história em relação a isso? Que o povo consiga se entender e procurar soluções próprias para os seus problemas, sem ir atrás de soluções que deram certo, por exemplo, em outros estados, em outros países, porque as histórias são diferentes. O que você acha disso? Bom, para arrumarmos um problema, dos problemas do dia a dia, costumamos identificá-los facilmente, né? Saúde, segurança, transporte, mas o importante de conhecer a história é sabermos o que causa esses problemas, ou o que causou, o que levou a chegarmos a esse ponto nesses problemas, né? Então, por isso que o estudo de história ele é essencial para a solução, porque a solução de qualquer problema ela passa pelo estudo da causa. Então, por exemplo, vamos citar o exemplo do transporte. Nossas rodovias superlotadas, trânsito em todas as médias e grandes cidades, e no passado tivemos o transporte ferroviário, que foi abandonado, em detrimento do transporte rodoviário. E hoje o transporte ferroviário é visto como solução, embora ainda de difícil implantação, que ainda tem seus desafios, até políticos, para sair do papel, mas que vem
sendo visto como tal. Aqui em Santos temos, por exemplo, o VLT, em São Paulo temos o metrô, e lá no passado, tanto São Paulo quanto Santos tiveram grandes sistemas de bonde que acabaram sendo abandonados para priorizar os ônibus, que hoje são parte do problema. Então, o estudo de história, ele explica e ajuda a nortear o que a população deve fazer para guiá-la para uma solução mais adequada. Thales, eu queria que você falasse um pouquinho de algumas histórias do primeiro livro, que você da outra vez contou, que foram muito interessantes, e mencionasse algumas histórias que ficaram penduradas lá e que você trouxe para esse novo livro. Dá para você dar essa palhinha para a gente, para esse aperitivo, para as pessoas ficarem curiosas e quererem ir atrás, correndo do seu livro? Eu já estou correndo atrás do seu livro. O seu está reservado aqui, ó. Perfeito. Oh, que maravilha! Bom, no primeiro livro eu foquei bastante em trazer os principais acontecimentos. Então, guerras, batalhas, explicar como foi a colonização de São Paulo, como era a vida dos índios guaianazes que antecederam os portugueses aqui no estado, no litoral, no Planalto de Piratininga. E neste livro eu trago algumas histórias que são bastante ligadas a essa. Então, como por exemplo, São Vicente foi a primeira vila oficial, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Foi onde começou a colonização de São Paulo, a cultura paulista começou aqui a partir da junção do europeu com o índio Guaianá. E como parte integrante desse projeto colonizador de São Vicente, tivemos a construção do Engenho dos Erasmos, hoje monumento nacional, que fica no território de Santos, próximo à divisa com São Vicente. E quem for lá hoje encontrará apenas ruínas, né? Muito pouco sobrou do edifício. Porém, a cada vez que se pesquisa, que se faz trabalhos arqueológicos, historiográficos, mais dúvidas surgem a respeito de como aquele prédio era de fato um engenho de açúcar, ou qual é a sua real importância. Então, num dos capítulos desse livro, eu abordo algumas teorias a respeito do Engenho dos Erasmos, como, por exemplo, a possibilidade de que ele tenha servido como feitoria, pois ele abrigou, inclusive, reuniões do governo de São Paulo antes da transferência para o Planalto de Piratininga. Então, não era só um engenho de açúcar. Ele, na verdade, era como se fosse um castelo. Tanto é que o capítulo chama-se Um Castelo à Beira-Mar. Ele tinha torre, tinha fosso, tinha muralhas, tinha seteiras, e era uma verdadeira fortificação. Muito interessante. Quer dizer que, além de ser um engenho de açúcar, era também um prédio de poder, na verdade. Né? O Engenho dos Erasmos é citado também no livro, naquela trilogia do Laurentino Gomes, Escravidão. Eu já li os 2 primeiros volumes e agora estou começando a iniciar a ler o terceiro. E ele menciona o Engenho dos Erasmos justamente como você está falando, não só como engenho de açúcar, mas também como um lugar onde os poderosos se reuniam para decidir os destinos da população e dos súditos. Exatamente. Isso. Sempre foi um dilema entre os historiadores buscar entender como era a configuração do prédio, porque ele é diferente de todos os outros engenhos de açúcar que se conhece aqui no Brasil, ou que sejam da mesma época, né, tenham a mesma configuração. E essas teorias elas ajudam a explicar uma parte desse mistério, né? Então, que na verdade a estrutura produtiva do Engenho dos Erasmos ela se localizava em algum ponto mais abaixo, atrás do prédio que hoje conhecemos como Engenho dos Erasmos, e que ali fosse realmente uma casa administrativa governamental, não só a nível regional, mas a nível, entre aspas, estadual. É claro que os estados foram surgir bem depois, mas tiveram como princípio as capitanias hereditárias. E eu me lembro que você no primeiro livro mencionou aquela entrada ali, acho que é no Morro Monte Serrate, aquela que tinha um túnel, né, que as pessoas andavam por aquele túnel, se comunicavam com São Vicente. Era isso, mais ou menos, que você explicou da outra vez? Era uma rota de fuga, não é isso? E você retoma isso nesse livro novo ou não?
retomo e trago mais informações e atualizações a respeito disso. Inclusive, tem tudo a ver com o Engenho dos Erasmos, né? Afinal, era um túnel estratégico que ligava o centro de Santos ao Engenho dos Erasmos, ou vice-versa, permitindo uma rota de fuga em ataque pirata, ou mesmo a ligação entre as duas vilas sem ser visto pelo inimigo, né? Sejam os ataques indígenas que vinham por terra, do lado norte, o lado de Cubatão, ou pelos rios da região, ou o ataque pirata vindo pela Baía de Santos. Então esse túnel passando por baixo do morro, ligando os principais pontos, as principais igrejas, escondido, ele realmente facilitava fugas e o translado de bens e valores de importância regional. Tanto Santos quanto São Vicente foram invadidas por piratas mais de uma vez, mas os próprios piratas relatam que quando desembarcaram não conseguiram encontrar boa parte da população e muito menos o ouro. Então, como explicaria uma fuga tão rápida, sendo que a população foi pega de surpresa, né? Um dos ataques aconteceu inclusive no dia de Natal e as pessoas estavam nas igrejas, nas missas. Então, o túnel, na verdade, foi a salvação tanto de Santos quanto de São Vicente. E, Thales, as pessoas nessa época eram treinadas, porque a gente vê, por exemplo, em época de guerra, que as pessoas têm os bunkers, né, têm os refúgios subterrâneos, e as pessoas têm que ser treinadas, né, toca lá a sirene, e as pessoas são treinadas para fugir e se esconder. Aparece no teu livro alguma coisa em relação a isso? Como é que as pessoas, o ataque pirata de repente, sem aviso, e como é que as pessoas, será que elas eram treinadas para entrar no túnel e já procurar o abrigo das igrejas? Porque você disse que o túnel, ele permeava as igrejas, então as pessoas já entravam nas igrejas, porque naquela época, hoje infelizmente não mais, mas naquela época a igreja era sagrada, entrava na igreja, estava protegido, ninguém invadia a igreja, né? Hoje não, hoje se mata até padre, né, dentro da igreja rezando missa, infelizmente. Mas naquela época havia muito respeito, então as pessoas... Será que havia esse treinamento nessa época? Você tem notícia disso? Muito provavelmente existia, até pela velocidade que essas fugas aconteciam, né? Mas infelizmente não temos registro historiográfico disso. Anita Nowinski, uma historiadora famosa aqui, que falou a respeito dos judeus no Brasil, principalmente, escreveu um texto chamado A Conspiração do Silêncio, em que ela menciona, entre outras palavras, de que muito da cultura da época era mantida propositalmente em silêncio, ou seja, não era registrada no papel, não era divulgada, não era contada para estrangeiros. Então, muito provavelmente, esse tipo de treinamento e outros conhecimentos locais de defesa ou mesmo de ataque acabaram se perdendo nisso. Porque vale lembrar, como eu mencionei da outra vez que eu vim aqui, que as pessoas que vieram da Europa para cá estavam buscando uma forma de liberdade, ou estavam fugindo por conta da religião, ou sofriam alguma perseguição do governo, e aqui elas encontravam a chance de uma nova vida, de progredir, de viver em paz e de poder acordar de manhã sem a preocupação de ter algum perseguidor batendo à sua porta, né? Então foi o caso de cristãos novos, mesmo de judeus, temos notícia disso, e entre outros. E os índios também que viviam aqui também sofriam seus ataques, porque os índios guaianazes estavam em guerra com todas as nações ao seu redor, principalmente os tupinambás do litoral norte. Então havia essa preocupação com a segurança e com essa necessidade de viver em paz. Então é engraçado como dois povos de dois mundos tão distintos tinham a liberdade em comum, e por isso que foi tão fácil essa união, muito provavelmente. E por isso também que entre si eles cultivavam essa questão do silêncio. Até por conta de sigilo, né? Como a gente tem hoje, né? Porque talvez eles treinassem e fizessem essa comunicação toda por oralmente, né? Porque você, antigamente, quando as pessoas não sabiam ler e escrever,
toda a cultura era passada oralmente. E, além de tudo, por isso que também os achados históricos, eles não são íntegros, né? Você pega um pedaço aqui, um pedaço ali, e vai montando racionalmente o quebra-cabeça, e muitas anotações não havia, ou então se perderam realmente, né? E por que não havia? Uma parte porque não sabiam ler e escrever, outra parte pelo sigilo, como você acabou de mencionar, pela segurança, porque você deixa alguma coisa escrita, acabou, cai na mão do inimigo, a estratégia vai toda por água abaixo, né? Inclusive, Então, o grande Sérgio Buarque, de Holanda, historiador, relata que os mapas indígenas para localização nas trilhas, nas florestas, eram desenhados no chão. Então, por isso que se perderam também. Não temos pouquíssimos mapas da época do bandeirantismo por conta disso. Temos mais da época da monção, das monções para Cuiabá em diante, né? Exatamente. Uma parte também porque os índios, eles não tinham papel, nada disso. Eles estavam numa idade mais atrasada historicamente. Então eles escreviam na terra, né? O próprio José de Anchieta escreveu o seu poema famoso lá na praia. Poema Virgem, né? Exatamente. Né? Na praia, e depois se passou para o papel e tal, mas até ele sabia de cor, enfim. Mas no caso dos índios, né, uma parte porque eles não tinham como escrever, e uma parte também pelo medo, né, de ser perseguido e ser achado e ser caçado, né. Thales, queria que você contasse mais alguma historinha que você deixou de pôr no primeiro livro porque não houve oportunidade e trouxe para o livro novo. Um dos capítulos, que inclusive tem muito a ver com o que acabamos de falar, diz a respeito da busca que vários personagens da história de São Paulo, bandeirantes, aventureiros, enfim, fizeram pelo tal Ouro dos Martírios, né, que era uma das muitas histórias de um lugar repleto de ouro e riquezas que existiam no interior do continente, que circulavam ali, que permeavam a população na época colonial e até um pouco depois. E isso tem muito a ver com o que acabamos de falar a respeito dos mapas, pois em dado momento, quem adquirir o livro vai ter a oportunidade de entender melhor. Uma das pessoas que tinha algum mapa que norteava onde estaria essa localização acabou perdendo essa caixa de mapas. Esses mapas foram encontrados por outra pessoa e chegaram ao conhecimento do governador. O governador então mandou uma expedição para lá, enfim. Mas isso era tido com muito segredo, né? Até porque na época quem descobria as minas era o dono. Então isso era algo muito importante. E essa busca por esse lugar, né, o Ouro dos Martírios, ou seja lá o outro nome que tenha, Lago de Paraupava e outros, ele norteou várias das expedições bandeirantistas para o interior do continente, porque vale lembrar, a maior parte das expedições dos bandeirantes paulistas não tinha como objetivo o apresamento indígena, como hoje muito se fala, mas sim a busca por ouro e prata, porque o comércio era baseado na mineração, comércio em São Paulo. Tanto é que São Paulo foi o único lugar do Brasil colonial que realmente se interiorizou, enquanto a costa do Nordeste, o Rio de Janeiro, ou mesmo o Sul, pouco mais tarde, acabaram ficando com a sua colonização restrita ao litoral. Então, a mineração era a principal atividade paulista. E a busca por novos lugares, ou mesmo a rota para a prata dos Andes, dos Incas, era essencial. E me diga uma coisa, e em relação a esse livro que você está lançando agora, Mais Histórias da Pátria Paulista, como você vê você ter trazido algumas histórias do primeiro livro que foram surgindo, você trouxe para esse segundo livro. Quando você montou esse segundo livro, apareceram novas histórias que dão ideia de fazer um terceiro livro? Com certeza. Sempre. Inclusive, sempre. Inclusive, o primeiro livro tem a capa vermelha, esse tem a capa preta. E, bom, a bandeira de São Paulo tem 5 cores, né? Então, quem sabe, mais 3 livros aí para completar a série.
Vale mencionar a respeito de biografias de pessoas famosas, por exemplo, entrar mais a fundo na história das cidades, dos lugares, falar também sobre os causos, os contos, a mitologia indígena local que norteou essa diversidade religiosa que temos hoje. Então ainda tem muitos assuntos a serem abordados. No primeiro livro, eu me lembro quando você esteve no programa, você falou das lendas, né? Você disse que tinha muitas lendas e que você ia fazer um livro só de lendas. Nesse segundo livro, Mais Histórias, você menciona alguma lenda ou você está colecionando as lendas para um volume específico só de lendas? A ideia inicial era mencionar até algumas lendas, por isso que o nome é Lugares, Mistérios e Curiosidades, mas elas vão realmente ficar para um próximo livro focado só nisso, na parte da religião, dos contos, que também é algo bastante pertencente à cultura, principalmente à cultura caipira, né? Os causos que eram contados ao redor das fogueiras, após a colheita, após o dia de trabalho, após a viagem, e com certeza merecem um livro à parte, porque eles nortearam boa parte da cultura interiorana de São Paulo. Mas nesse, o foco é realmente aqueles assuntos que eles misturam a realidade, com o que sabemos, com o que temos certeza, com aquilo que ainda não temos certeza, mas que muito provavelmente aconteceu, só não sabemos a forma com que aconteceu. Thales, nós temos mais uns minutinhos para terminar o programa. Será que você contaria nesses minutinhos alguma lenda que você achou bacana, que você descobriu e que você está guardando para pôr nesse volume só de lendas? Bom, muito a ver com essa busca dos caminhos para as minas no interior, pelas riquezas, para o caminho para os Andes. É relatado por até pessoas ligadas aos jesuítas na época da colonização, de que os índios relatavam, os índios guanás e outros, relatavam que o caminho do Peabiru, que era um caminho de pedra que ligava o litoral do Atlântico ao litoral do Pacífico, saindo aqui de São Vicente, percorrendo o interior do atual Paraná, indo em direção até Potosí, onde ficavam as principais minas de prata dos Incas, que esse caminho teria sido aberto por Sumé. Sumé seria, segundo os índios, uma figura de pele branca, alta, com cabelos compridos e que veio, os ensinou a cultivar, abriu esse caminho, vale lembrar, um caminho de pedra, e pedra não é exatamente a arquitetura dos índios locais aqui. E depois essa figura misteriosamente desapareceu. E aí essa lenda tem variações locais, ela ocorre até em outras regiões do Brasil, em países ao redor, e cada um com a sua variação do porquê ela teria desaparecido, enfim. E mais tarde os jesuítas associaram Sumé a São Tomé. E aí por isso também que surge São Tomé das Letras e outras lendas que vão se misturando e vão enriquecendo essa história. Muito bacana, viu? Faça logo o seu terceiro livro, porque já está convidadíssimo. Pode deixar. Thales, parabéns pela iniciativa, parabéns por esse idealismo, por esse amor pela sua pátria, pela história, pela arquitetura, porque a arquitetura é a história, né? É a história dos prédios e imóveis e próprios que vão contando a evolução humana na Terra, né? Então, está tudo interligado, né? Tudo que é humano está interligado. A história, a literatura, a arquitetura, a dança, música, tudo é história humana. Parabéns. Você é um orgulho da sua professora. Muito obrigado. Um orgulho do Santista, um orgulho dos brasileiros. Volte sempre. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, por ter sido minha professora também, me ajudar desse caminho que me levou a escrever os livros. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo sábado, se Deus quiser.